aula de hoje, nós vamos falar sobre direitos e deveres. Na verdade, nós vamos ver, os documentos aí, vamos falar sobre os documentos que estabelecem direitos e deveres. Essa será a segunda parte da aula. Na primeira parte, nós vamos falar sobre o projeto da semana. O projeto da semana será sobre folclore. No próximo domingo, 22 de agosto, nós comemoramos no nosso país o Dia do Folclore. O que é folclore? É um conjunto de manifestações populares, que é constituído por lendas, mitos, costumes que são passados de geração em geração. Para ler tem um ritmo, tá acelerando muito. Vamos lá. Então, esse conjunto de tradições e manifestações populares, que é passado de geração em geração, está presente em todo o nosso país, em todas as 5 regiões, tá? E esse conjunto de manifestações, ele é constituído, ele é montado, ele é composto por lendas, mitos, provérbios, danças e costumes. Então, para a gente começar a falar sobre isso, durante toda a semana vocês vão ver sobre esse projeto, pesquise e escreva em seu caderno um provérbio folclórico. Um só. Vocês já têm acesso à internet, é só você pesquisar, escrever lá no site de pesquisa, provérbio folclórico. Vão aparecer vários. Vocês vão copiar um no caderno. É bem pequenino. É apenas uma frase. Tia, mas eu não sei o que é provérbio folclórico. Você sabe. Você só não conhece com esse nome. Geralmente nós conhecemos como ditado popular ou como frase de para-choque de caminhão. Quem aqui já viu um caminhão que tem aquela parte preta assim de plástico embaixo, que tem uma frase escrita? Geralmente na Dutra que a gente vê muito. Quer ver como vocês conhecem? Completem pra mim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não adianta chorar pelo leite derramado. Viu? 2 exemplos de provérbio folclórico. Tudo bem? É só pesquisar, vai escrever uma frase e você já vai aí começar a trabalhar o folclore pra gente relembrar aí esse conjunto de manifestações e tradições. Vamos então aí voltar para o nosso livro, vamos continuar a falar sobre cidadania, documentos que estabelecem direitos e deveres, página 15. No Brasil, os direitos e os deveres dos cidadãos estão organizados em uma série de documentos. Um dos exemplos mais importantes é a Constituição Federal de 1988. Na próxima unidade, nós vamos falar aí sobre a Constituição do Brasil, vamos falar sobre a Constituição de 1824, a Constituição de 1891, para que nós possamos aí conhecer o que quer dizer, como foi feita, como se deram todas essas constituições. Além disso, é importante perceber que a noção de cidadania hoje considera a diversidade e a pluralidade da sociedade. Como, por exemplo, no Estatuto do Idoso, que foi instituído por lei em 2003, como também a conquista dos direitos pelas sociedades que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento, ele estabelece os direitos básicos que devem ser aplicados a todas as pessoas sem discriminação. Foi elaborado por representantes de diferentes países e promulgada em 1948. Desde então, a declaração já foi traduzida para mais de 500 idiomas. Abram aí na página 15, quem ainda não tiver, e leiam para mim o artigo 1. Livres e iguais. Vamos, turma.
espírito de fraternidade, espírito fraternal, espírito de amor. Então, todos nós nascemos livres e temos igual direito em dignidade. Todos temos razão e consciência e devemos agir assim, né, em relação aos outros. Artigo 3. Todos têm direito à vida. Direito à vida. Nascer, se desenvolver e fazer aí cada um que achar proveniente. Artigo 29. Todo ser humano tem direito à comunidade, ao livre e Então eu tenho direito à vida, posso conduzi-la da forma que eu achar mais conveniente, porém eu não posso esquecer do princípio. Qual é o princípio? Que eu tenho direitos e tenho deveres. E que a base de tudo é o... Hã? Não, a base de tudo é o... Quem falou? Respeito. Respeito, Helena. E que a base de tudo é o respeito. Vimos aí, então, 3 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Página 16 e 17. Hora da leitura é um texto com 2 questões de interpretação. Vocês vão ler e vão responder. Respostas pessoais e individuais. Lá na página 18, vamos falar sobre a cidade-estado de Atenas, que nós vimos na aula passada. Que grupos sociais estavam presentes em Atenas? Os Comerciantes, camponeses, artesãos, estrangeiros e escravos. Letra B. Quem detinha o poder político na cidade-estado de Atenas? Os aristocratas. Quem eram os aristocratas? Os grandes proprietários rurais. Exatamente. Então, eram os aristocratas, quem de início detinha o poder político na cidade-estado de Atenas. Lembrando que a cidade era governada por esse grupo que tinha muitos privilégios, que era aí a aristocracia. Número 2. Que mudanças as reformas de Clístenes trouxeram para Atenas e seus habitantes? Leis todos os cidadãos. Vocês lembram que eram só os... Olha como tudo tem uma ligação para que a gente consiga compreender a finalização. Os aristocratas, que eram os grandes proprietários, eram quem detinham o poder político naquela cidade-estado. Só que os cidadãos não estavam satisfeitos com aquele governo. Quem eram os cidadãos? Comerciantes, camponeses, artesãos, estrangeiros e escravos. Então, depois de muito tempo, teve lá um magistrado que conseguiu aí implementar uma lei que modificava essa natureza, de que apenas os aristocratas, apenas quem fazia parte da aristocracia podia participar da vida política. Então, todos os cidadãos passaram a poder participar das assembleias, tá? Então, me digam uma coisa. Quem eram considerados os cidadãos que podiam participar das assembleias? Lembrem da aula. Quem eram considerados cidadãos que não eram esses mais? Os homens, filhos de pai e mãe atenienses, exatamente. Os cidadãos que podiam participar aqui dessas assembleias eram os homens que eram filhos de pais e mães atenienses. Muito bom. E me digam uma coisa, eles elegiam representante? Não. Sim ou não? Sim. Não. Quem não? Quem acha que não? Eu quero saber, eu quero que vocês me digam. Eles elegiam representantes ou todos podiam participar, todos davam ideia, todos levantavam a mão, todos falavam?
Todos falavam? Então tinha representante? Não, eles não elegiam um representante para a Assembleia. Todos podiam participar, implementar as suas ideias, falar o que achavam. Tudo bem? 3. Hoje são muitos os documentos que guardam os direitos e os deveres dos cidadãos. Explique em que consiste a Declaração Universal dos Direitos Humanos e por que ela se relaciona com o exercício da cidadania. A Declaração tem direitos humanos básicos. Então, a declaração, 3 artigos vocês leram agora, lembram? Agora há pouco, quando vocês leram 3 artigos? Então, esses artigos eram da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi promulgada em 1948. Lembra que eu acabei de falar que ela foi elaborada por representantes de diversos países. E esse documento estabelece os direitos humanos básicos, como, por exemplo, um dos artigos que vocês leram, o direito à vida, que devem ser aplicados a todas as pessoas ao redor do planeta, sem discriminação. Todas! Independente de classe social, independente de cor, independente de raça. Todas as pessoas têm direitos básicos, sem discriminação. Número 4. Como vimos, o conceito de cidadão mudou ao longo do tempo. Hoje em dia, quem é considerado cidadão? Todos são considerados com direitos e deveres sem. É o que nós já falamos agora há pouquinho. Todos nós somos cidadãos, porém todos temos direitos e deveres sem distinção. Ah, eu só quero os meus direitos. Eu não quero cumprir os meus deveres. Já eu acho que a outra pessoa tem que só cumprir o dever dela. Ela não precisa exigir os direitos. Não é assim que funciona. Eu tenho direitos, eu posso cobrar pelos meus direitos, desde que eu cumpra com os meus deveres. Isso vale para todos, sem distinção. Página 19, número 5, está falando aí sobre exercer a cidadania em sociedades antigas, como na Grécia. E que isso era bem diferente de exercer a cidadania hoje. Nós vimos isso nas aulas passadas, que lá na Grécia Antiga era de uma forma e hoje é de outra, porque os cidadãos, essa cidadania ela foi sendo exercida e melhorada. Então aí, letra A, B, C e D, qual vocês marcaram? C, exatamente. Porque na Grécia Antiga, nem todos eram considerados cidadãos. Portanto, nem todo mundo podia participar das assembleias. As mulheres, os escravos e os estrangeiros não eram considerados cidadãos e, desse modo, não exerciam a cidadania. Então, página 19, número 5, letra C. Fizeram o número 6? Qual foi a ordem que ficou? Hã? Pode falar. VVV. VVFF. Todos marcaram assim? Tem gente que ainda não marcou? Então vamos lá, eu vou ler e vocês vão me dizer se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. Sobre a cidadania, assinale verdadeiro ou falso. Os direitos e deveres de todos os cidadãos estão previstos na legislação de cada país. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, número 6, a primeira é verdadeira. Todas as pessoas nascidas no Brasil têm direito a serem consideradas cidadãs do país. Verdadeiro. A cooperação entre as pessoas em uma sociedade por meio do respeito, da bondade e da solidariedade, entre outros,
também faz parte do que é ser cidadão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lembra que eu acabei de falar? Que além dos direitos e deveres, a base de tudo é o quê? É o respeito. E os direitos dos cidadãos são limitados dependendo da pessoa. Lembra aqui, ó? Não preciso nem terminar, né? Que se eu não tenho distinção, se tenho os direitos e deveres a serem cumpridos sem distinção, e a questão começa me dizendo que os direitos dos cidadãos são limitados dependendo da pessoa, essa questão vai ser verdadeira ou falsa? Falsa! Já vamos, só vou terminar a leitura. As pessoas de classes mais altas na sociedade, com maior poder aquisitivo, por exemplo, têm mais direitos que as pessoas mais pobres. Eu tinha acabado de falar isso com vocês, não foi? Que independente de classe, cor, raça, todos têm os mesmos direitos e deveres sem distinção. Na página 7, vocês vão elaborar aí um pequeno texto sobre o que é ser cidadão, falando sobre os direitos e deveres que essa condição traz. Resposta pessoal. Página 20 nós não veremos hoje, página 21. Com base nos conhecimentos adquiridos nessa unidade, escreva um texto explicando por que a cidadania pode ser visto como uma conquista no decorrer da história. Lembra que nós fizemos um exercício parecido com esse lá no início da nossa unidade? Lá no início, na página 4, você vai ver lá, ó, que o significado de cidadania já se transformou muito no decorrer da história. É algo bem diferente dos tempos antigos para cá. Diz lá, ó, a cidadania foi construída no decorrer do tempo. Ela passou por modificações e adaptações até chegar a esse tipo de organização que nós estamos vendo hoje. Também precisamos dizer que ainda há muito a se fazer para que a cidadania realmente seja direito de todos, tá? Então, lá na página 4, você encontra aí a base para você complementar e formar o texto aí que está pedindo. É um texto pequeno que fala sobre a conquista dos povos em relação à cidadania no decorrer do tempo. Então, mais um desafio da 21 e o 7 da 19 e a interpretação da 17, resposta pessoal. Vocês vão fazer. A 17, você vai ler o texto e responder. A 7 da 19, é só você lembrar de tudo que nós falamos hoje e nas outras aulas também. E a 21, você pode voltar lá na página que eu falei, para vocês poderem montar. Tudo bem? Alguma dúvida? Podem fazer então, vocês aí de casa também. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Respondi todas as questões com vocês. A questão em comum. As pessoais vocês vão fazer. Só lembrar das aulas, assistir os vídeos se tiver faltado algum. Assim que concluir, me envie as fotos dos exercícios respondidos aqui pela nossa plataforma. Tchau, tchau. Até a próxima aula.